Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso primeiro episódio 3x2 Podcast. Para nós é uma alegria estar iniciando esse projeto, né, que nasceu no coração de Deus. Esse projeto que são guiados por três: Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo que a gente for fazer aqui, tudo que nós formos falar, com todos os nossos convidados, tudo vai ser dirigido por eles. Então, para nós começarmos, né, nós temos uma convidada muito especial, e o Juninho vai falar um pouco aí para vocês sobre ela. Hoje a nossa convidada especial, eu vou ter que ler o currículo aqui, porque é bastante difícil de memorizar tudo isso, mas é uma bênção, pastora. Muito obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui junto com a gente. Mas antes disso, eu vou apresentar ela para vocês. É a pastora Julie Martins, gaúcha com orgulho, missionária formada pela Associação Evangelística Heróis da Fé, bacharel em teologia, formada em psicologia pastoral, administração eclesiástica, escritora, mentora de diversos projetos sociais, dentre eles escolas de pregadoras nível teen, escola de princesas, casada com o pastor Luciano Martins, mãe de Victor Esdras, Samuel Neemias, preside com o seu esposo um lindo trabalho na cidade de Canoas e diversas outras cidades também. Pastora, nós sabemos que recentemente vocês enfrentaram lá no Rio Grande do Sul, Canoas fica no Rio Grande do Sul, para quem não sabe. Ela esteve dentro daquele furacão que passou muito grande, que foi aquelas águas subindo de forma extraordinária, muito rápido, e você vivenciou tudo isso. Eu acredito que você vai ter muito para nos passar hoje de experiências vividas, frustrações talvez também, que provavelmente aconteceu, e a gente gostaria de dar um bem-vindos para você, porque é o nosso primeiro podcast, como o Lucas acabou de dizer, mas eu acredito que é bênção. A gente fica um pouco nervoso no começo, né? Mas é tudo normal, é tudo ao vivo. Eu acredito que tem tudo para ser bênção na vida de vocês que estão nos assistindo. Então continue acompanhando com a gente. E pastora, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. E você pode fazer suas É uma alegria recebê-la aqui. Aleluia! Paz do Senhor a todos os queridos irmãos que assistirão este podcast maravilhoso 3x2, onde Deus fará coisas extraordinárias. É uma alegria imensurável para mim poder estar aqui e compartilhando e partilhando das bênçãos que o Senhor tem feito e também das experiências vividas até este momento. É uma alegria imensa, como disseste muito bem, gaúcha por orgulho, e eu estou aqui para enaltecer ao nome de Jesus e somar para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Ele é perito em fazer caminhos no meio da tormenta. Que alegria poder estar com vocês. É isso aí, uma alegria pra gente, né, Juninho? Pra gente começar com o pé direito, né? Uma pessoa tão importante aí, tanto no cenário cristão, né? Já veio visitar a nossa igreja outras vezes, né? Estava aqui conosco esse dia, segunda, estava lá na nossa igreja, amanhã vai estar também, né? Então para nós é uma alegria e também poder compartilhar um pouco do que aconteceu lá, tanto de ruim, mas também da sua experiência de vida, do seu testemunho, né, que nós queremos ouvir. Nós sabemos que tem um testemunho lindo aí da sua vida antes, né, dos caminhos do Senhor, e também da experiência vivida com Deus, né? Porque nós particularmente tivemos experiências com a pastora voltada sobre experiências da parte espiritual, né, que impactou muito a nossa vida. O Júnior tem até eu confesso que eu ainda estou impactado. Uma situação para contar. Conta como que foi o convite para ela estar aqui. Exatamente. Eu gostaria de falar para vocês que hoje, na verdade, a gente tinha um planejamento, pastor, como eu falei em off para você antes. O nosso planejamento hoje era para tratar a respeito de outro tema. Tínhamos outro convidado, não sabíamos que a pastora Julie estaria na cidade no dia de hoje. Então a gente ia gravar, o tema seria escatologia, mas Deus trabalhou de uma forma extraordinária e mudou tudo aos 45 do segundo tempo. E só para compartilhar o que aconteceu, na verdade, a pastora é muito usada em profecia. E quando eu fui fazer o convite para a gente gravar um vídeo falando a respeito, né, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando eu fui falar para ela, ela já começou a falar o que seria o nosso projeto, que Deus estaria nesse projeto. Então eu acredito que tem tudo para dar certo, né? Já deu certo. E a missionária vai passar um pouco pra gente agora o testemunho de vida dela, mas eu
só frisando que ela é muito usada, né, nessa área de profecia, e é uma bênção, e já foi usada para falar com nós dois. Né? E só para ficar claro, quando o Júnior foi convidar ela, ela já sabia o nome do podcast, já sabia que ia gravar, já sabia tudo isso. Então, ela falou, não, tem que ser ela, né? Para começar vai ter que ser ela. Pastora, conta aí pra gente um pouquinho. Meus queridos, é uma alegria imensa poder fazer parte desse projeto, sabendo que Deus, ele direciona todas as coisas, e eu não tenho sombra de dúvida, ou dúvida alguma, que o Senhor, ele está entrelaçado a este grande e lindo projeto. Podcast é uma ferramenta que Deus tem usado de maneira significativa para impactar muitas vidas através da web. E eu tenho certeza que esse podcast será um divisor de águas. Afinal de contas, chamaram o principal para fazer parte do podcast. Não chamaram só um, chamaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Chamaram a Trindade para o meio. De que maneira que a Trindade estará inserida dentro de um contexto e Deus não fará algo sobrenatural? Nosso propósito, eu já me insiro dentro deste projeto, sendo uma das pioneiras, porque sou a primeira a ser entrevistada por vós, mas uma das coisas lindas é que eu tenho certeza que Deus vai impactar vidas de uma forma sobrenatural. Mas é lindo que hoje ouvirem nós falarmos de uma forma tão objetiva a respeito do ministério, a respeito daquilo que Deus tem feito, não sabe de onde nós viemos, mas eu sempre digo que nós não somos apenas uma agulha no palheiro ou uma folha ao vento, nós somos protagonistas da nossa própria história. E o lindo disto é que a missionária Júlia tem um testemunho como todos os outros. E a forma gloriosa que Deus usa, não existe método algum senão a oração. Tudo vem pela oração, a ferramenta é a oração, a chave que abre todas as portas, a chave magna é a oração. E eu fico muito feliz porque Deus fez algo sobrenatural. Para quem já me conhece e outros tantos que não conhecem, sou advinda do mundo, não nasci em lar cristão. Meu pai era traficante de drogas, um dos mais procurados dentro do estado do Rio Grande do Sul. Minha mãe era uma mulher leviana, mulher de vida fácil, tinha uma vida totalmente deturpada, venho de uma família de traficantes, venho de uma família de matadores, venho de uma família totalmente deturpada moralmente falando, e Deus fez algo tão tremendo que no meio dos percalços, das enxurradas, porque a minha vida é baseada em enxurradas, e hoje Deus tem preparado caminhos no meio da tormenta, mas no meio das enxurradas da minha vida, depois de tentar suicídio, depois de tentar as drogas, depois de ter muitas inclinações, Deus olhou para mim de uma forma que até então ninguém havia olhado, porque até então eu só era filha do traficante, tinha uma vida totalmente depressiva, uma vida totalmente apática, uma vida totalmente sofrida, até que a gloriosa mão de Jesus se estendeu para mim. E aí eu lembro do que a Bíblia diz, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. O Senhor me ouviu quando eu tentei suicídio, o Senhor me ouviu quando eu queria a morte. É lindo falar com alguém que tem experiência desde o berço, que nasceu para ser projetado, foi projetado para ser vencedor. Outra coisa, uma menina que foi projetada para ser uma matadora, uma usuária de cocaína, uma mulher de vida fácil, ou até mesmo outras tantas coisas que o diabo tinha para mim. Mas o diabo, ele tinha um projeto, Deus, ele tinha um plano. E é tremendo isso, porque Deus, ele foi dentro da raiz do meu problema, porque existem grades que são tão fáceis de ser libertos, que são as grades humanas, aquelas grades que os olhos humanos eles conseguem detectar. Agora existem grades que são espirituais, aonde o homem não vai, o Espírito Santo foi. E haja vista do que a Bíblia diz no livro de João 15:16, que não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu não escolhi Jesus. Se eu fosse escolher, eu escolheria tantas coisas banais desta vida, eu escolheria tantas portas, mas a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece de bênção, mas no final são de morte. Eu escolhi alguém que talvez olhou para mim com um olhar de desdém, eu escolhi a facilidade, mas um dia na curva da morte, quando eu tentei suicídio 4 vezes, quando eu achava que Deus não me amava, quando eu fui rejeitada pelo meu próprio pai, quando a minha família me olhava apenas para mais uma, Jesus me encontrou na curva da morte, escreveu para mim uma nova história. E aí eu olhei para o céu um certo dia, sentada na calçada em frente à minha casa, e eu disse: se existe um Deus no céu, transforma a minha vida. Meu pai estava com câncer, minha mãe estava com câncer, uma vida totalmente leviana, depravada, apática, longe da misericórdia, mas foi aí que Jesus se estendeu a mão para mim, e eu enxerguei um amor imensurável de Deus, e hoje eu sou testemunha, como disse o apóstolo Paulo, hoje eu sou uma carta viva daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e testemunharei com a minha vida as grandiosas bênçãos que o Senhor tem feito.
Amém. Beleza. Que Pastor, isso. eu confesso que eu benção. não imaginava, até ela comentou que falaria do testemunho dela, né? E eu não sabia qual era o seu testemunho, não sabia que você tinha passado, enfrentado tudo isso. Mas muito legal você poder compartilhar com a gente e a gente poder comentar esse assunto também. Você comentou que por várias vezes você tentou suicídio, mas como foi isso, pastor? Assim, realmente você chegou ali na linha final de tentar alguma coisa? Foi só um pensamento que passou assim? É que o ser humano vive entre a linha tênue, né? A linha tênue entre a alma e o espírito, e vive sobre aquela guerra espiritual com a guerra humana, com o mundo espiritual, com os demônios e os anjos, há quem diga, e nós vivemos sempre naquela linha tênue. Chegou um ponto que eu não era amada, que eu entrei numa depressão profunda, meu pai pegou mais de 30 anos de cadeia, por todos os quadrantes que você imagine, mais um pouco, então eu entrei numa depressão profunda que eu não via resultado para minha vida, não vi uma projeção. Eu não fui projetada para ser uma esposa, eu não fui projetada para ser uma mãe, eu não fui projetada para ser uma vencedora. Eu vim de uma família de traficantes de droga, de usuários de entorpecentes. Eu vim de uma família totalmente destruída e deturpada. Então é impossível, quase que impossível, tu ser vencedor. Mas eu acreditava que eu poderia, depois de ter um contato direto com Cristo, ser protagonista da minha própria história. Então é impressionante tu olhar para uma vida totalmente entristecida, de depressão, de ruínas, ao ver meu pai armado, espancando minha mãe, uma vida totalmente de tristeza, com muitos relacionamentos extraconjugais, aquela vida totalmente leviana e deturpada, e por muitas vezes eu pensei em tirar minha própria vida com remédios, eu tentei tirar a minha vida cortando os pulsos, eu tentei tirar a minha vida de tantas formas, até que eu ouvi a voz poderosa de Deus, tão forte, latente na minha alma, como assim falo com vocês. Ouvi a voz de Deus falando comigo, eu te amo. Foi a primeira vez que eu ouvi um eu te amo na vida. Eu não havia recebido o eu te amo do meu pai, da minha mãe, porque o ser humano, ele não pode dar aquilo que não tem. Ele não pode te dar, te alcançar aquilo que ele não recebeu. Meu pai não conhecia a fonte do amor, porque a fonte do amor é Cristo. Minha mãe não conhecia a fonte do amor, porque a fonte do amor é Cristo. E quando eu me deparei com Cristo, que eu tentei suicídio, até que um dia eu vi umas velhinhas do coquinho, aquela assembleiana boa, aquela do coque que ora, vi passando em frente à minha casa com aquela roupinha rota, com aquela biblinha ainda que tinha aquele zíper na sua volta, passando em frente à minha casa, eu com uma berbudinha da bad boy, com tomara que caia, batom vermelhão, um argolão na orelha, eu vi ela passando e dizia, peraí, ela tem algo que eu não tenho. O tráfico nos proporcionava muito dinheiro, o tráfico proporcionava glamour, porque o diabo, ele é perito em ludibriar. Mas é interessante que neste momento eu vi aquela crente passar em frente à minha casa, eu senti algo, e é esse mesmo âmago, é essa mesma presença que eu quero que todos sintam quando me olhem. Eu não quero que enxerguem a Júlia Martins, os codinomes ou os diplomas em minha parede. Eu quero que quando alguém olhar por mim, alguém sinta a presença de Jesus, que quando alguém passar por mim, sinta a presença de Jesus, porque não existe outro foco na vida do crente, a não ser estampado por Jesus, que o nome de Jesus sobressaia, que o nome seja apenas um nome, mas que o nome de Jesus, que é sobre todo nome, esse nome seja totalmente um divisor de águas na nossa vida e na vida de tantos. Então, quando eu vi ela entrando, passando em frente à minha casa, eu observei para onde ela vai, e ela entrou numa capelinha, numa igrejinha, numa Assembleia de Deus, e eu disse, peraí, eu vou lá atrás dela, eu vou ver aonde ela vai, eu vou ver o que ela sente, eu vou ver o que é isso que ela transmite quando ela passa em frente à minha casa. E eu entrei, e eu encontrei com uma crente corajosa, porque o que Deus ama é gente corajosa, é gente que pega projeto e diz, eu não sei nem quem vai dar, mas eu vou botar a mão e eu vou fazer, eu não sei nem como vai ser, mas eu sei que eu vou botar a mão e eu vou fazer. Aí alguém vai dizer assim, mas vocês têm tantos compromissos, e Deus dizendo, mas eu vou fazer, eu vou incluir dentro desse projeto pessoas, eu vou colocar dentro deste projeto patrocinadores, eu vou fazer andar nesse projeto, eu vou colocar projetos sobrenaturais, eu vou levantar até a gente que nem nasceu ainda para ser instrumento, para ser aqueles que levarão esse projeto adiante. Eu vou levantar a Natália, eu vou levantar a Estela, eu vou levantar tantos outros com poder e autoridade, eu vou fazer uma obra sobrenatural, e é isso que Deus faz. Esse é o âmago do evangelho, porque para muitos é loucura, para mim e para vocês ele ainda é poder de Deus. Amém. Eita glória! Liga na primeira e vai embora! Exatamente, isso que a pastora falou é algo que a gente Eita, também se perguntava, de falar, maravilha! meu Deus, mas a gente já tem tanta coisa para fazer, tantos compromissos, né, do trabalho, casa, né, nossas esposas aí quase nascendo
os próximos bebês aí, mas é algo que Deus colocou no nosso coração. Eita, então, maravilha! seguir, né? O Lucas já tá indo pro 5º emprego, mas tudo vai dar certo no final. Pastora, só uma colocação. Eita, maravilha! Ô, glória! Gente, eu tô sentindo a presença de glória Jesus a Deus aqui. que continue assim. É porque vocês convidaram os 3 para pro meio do podcast. É isso aí. Eu tenho o costume de todas as manhãs fazer um devocional com Deus, né? E colocando um pouco do que eu vivi hoje, em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz que o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. E olha só que interessante, o que você acabou de me passar, que eu acredito que deve ser muito mais difícil, porque quando você tem uma família, um pai, uma mãe, que no meu caso, todas as noites eu abençoo a vida do meu filho, todas as manhãs quando ele vai para a escola, mas você não viveu isso, né? O teu caso foi um caso à parte, totalmente diferente. Eu acredito que tenha sido muito mais difícil sozinho, né? Então é tão bom quando a gente pode contar com alguém, quando a gente tem pessoas ao nosso lado que profetiza bênçãos sobre as nossas vidas. Então eu creio que deve ter sido muito difícil para você esse processo, porque você não tinha esse aparato, né? Mas assim, você falou que viu aquela senhorinha, você foi até lá, então foi o primeiro contato com Cristo que você teve, na verdade, você não teve com nenhuma pessoa próxima de você. Não. Foi realmente assim uma coisa. Nunca ninguém você me falou Deus. de Cristo. Nunca ninguém disse Jesus te ama pra mim. Foi o contato visual. Eis a importância do contato visual. Eis a importância de ser representante de Cristo. Eis a importância do contato visual. Porque a Bíblia diz que nós somos a carta escrita pela mão de Deus. O mundo não lê a Bíblia, tu é a Bíblia que o mundo não lê. O mundo não enxerga, o mundo não entra dentro de uma igreja, mas o mundo enxerga a igreja entrando dentro do mundo. Então existe um amparato e um amparo todo que é o espiritual, que o mundo inúmeras vezes, ou as pessoas que estão inseridas dentro desse sistema chamado mundo, elas não têm força de entrar dentro de uma igreja. Mas você, como eclésia, como chamados para fora, como a igreja de Cristo, como precursor do evangelho, tanto dentro da tua casa como cabeça, tu és aquele que vai ser referência para alguém. Eu não tive uma referência dentro da minha casa, mas eu tive uma referência de crente do lado de fora. E foi isso que me chamou a atenção, que me trouxe perplexidade e que impactou a minha vida. Quando entrei dentro da igreja, a primeira coisa que ela fez para mim, ela me abraçou. Ela não olhou a roupa que eu estava usando, não estava olhando a maquiagem que eu estava usando, não me olhou com desdém, mas ela me abraçou. E Deus tomou a boca dela e disse essa frase que eu disse para vocês: eu te amo. Essa frase para mim foi inovadora, essa frase para mim foi um divisor de águas, porque eu nunca havia sentido tal amor. E esse amor é literalmente de João 3,16, é um amor tal, ao ponto de ter dado o seu filho único por amor a mim, que até então achava que não valia um vintém, mas o meu preço foi tão significativo, ao ponto de toda a cédula que pesava contra mim foi pago na cruz do Calvário. Então algo tão poderoso, algo tão tremendo, que ela me fez me inseriu dentro de um contexto que é ser quem eu sou hoje, que ela me fez ir direto para oração. Eu não cheguei lá para ter uma palestra, eu não cheguei lá para ter apenas um conforto, um amparo, não. Ela, quando eu entrei dentro da igreja, ela disse: vem cá, menina, Jesus te ama, eu te amo e vai fazer uma obra na tua vida, dobra o joelho e vamos orar. Ela já me chamou para oração. Então quem eu sou? Eu sou reflexo de alguém que um dia sabia o que é a intensidade da oração e o que ela pode resultar na vida de outrem. Então hoje o que nós fazemos vai trazer, não vai deixar rastro, porque pais não deixam rastro, pais deixam legados. O que vocês deixarão para os teus filhos, o que você deixará para o teu filho e para a tua filha, você deixará para os teus 2 filhos. Será um legado sobrenatural no mundo espiritual. Hoje é apenas um podcast, amanhã será um divisor de água, que alguém abrirá a tela da web e dirá: peraí, deixa eu ver aonde Deus usou meu pai, deixa eu ver as pessoas com quem meu pai se relacionava. Eu quero essa mesma intensidade, eu quero essa mesma prestatividade, eu quero essa mesma vontade, e isso vai ecoar, porque o que não pode ser apagado é aquilo que memorial divino traz à tona e faz questão de anotar. Amém. Meu Deus. Tá. Negócio. Que benção, que benção. Pastora, vou fazer só uma pausa aqui. A gente tem que agradecer os nossos patrocinadores, né? Inclusive, vocês que estão vendo a gente tomando uma água aqui, um café, Júnior da Personalizar Toledo patrocinou a gente com essas canecas lindas aqui. Inclusive essa aqui é da pastora.
né? Olha aí, ó. Você precisando, então, de alguma coisa para sua formatura, casamento, eles têm os melhores produtos, brindes em geral para sua empresa, às vezes, procura o Júnior lá da Personalizar Toledo, que eu vou citar outros nomes aqui ao longo da transmissão, a gente vai falando um pouco mais sobre eles, né? Mas a Mundial Auto Center também é nosso parceiro, né? Para você que precisa aí de mexer no seu carro, suspensão, balanceamento, fala com o homem lá, com o Serginho, que ele é bênção. Pizza do Rafa também, pra você que quer comer uma pizza top. Opa! É só falar com Isso ele. É bom, né? É boa, hein? Chique demais lá. A Smoltax, fala você que esse aqui é o cara da Não sou nada, não. administrador. Smoltax Soluções Tributárias. Se por acaso você é empresário, tem uma empresa e tem dificuldade no fiscal, no tributário e na formação de preço para sua empresa, pode procurar a Smoltax Soluções Tributárias, que eles vão conseguir te ajudar. Tenho certeza que o Flávio e a Débora vão te atender e a equipe deles da melhor forma. Estão esperando o seu contato para te ajudar, porque na verdade eles solucionam seus problemas. Então procurem eles lá. E o nosso outro patrocinador também é o Projeto Profilu. Para você, mãe, pai aí que quer matricular a sua filha num esporte, né, totalmente feminino aí, voltado para as meninas. Ginástica rítmica, né, eu acho que vocês já conhecem, já ouviram falar. Então, é em parceria com a Escola Adventista, todas as terças-feiras, de manhã e à tarde. Entre em contato com a Luana, vai estar passando o número dela. Só para ficar claro aí, Lucas, essa ginástica aí é aquela das pirofagia? Não é de fazer aqueles pulos, aqueles negócios, não. Mais... Essa é mais delicada, lembra um pouco balé, assim, né? Inclusive tem balé inserido ali na modalidade. E quem quiser é só entrar em contato, 449-9901-3271. 449-9901-3271, fala com a Luana e agenda a sua aula experimental gratuita, que eu tenho certeza que sua filha vai adorar. E vamos dar continuidade aqui. Pastora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vamos falar de um assunto meio ruim, né? Meio não, bem ruim, mas eu acredito que muitas pessoas têm curiosidade em saber um pouco mais, e a pastora vivenciou muito de dentro mesmo da situação, né? Que é essa tragédia no Rio Grande do Sul, né? Toda essa tristeza que aconteceu lá. Então, assim, o que a pastora pode contar pra gente de tudo isso? Qual que foi, assim, algo que te marcou muito, né? Com certeza várias coisas, né? Mas com certeza tem algo que marcou bastante, uma situação, um caso que aconteceu. A pastora que é de Canoas, né? Uma cidade que foi muito atingida, né? Bom, na verdade eu não sou de Canoas, eu moro hoje em Canoas, pastoreamos na cidade de Canoas, ou até então pastoreávamos, porque a nossa igreja foi totalmente destruída por causa da enchente, mas nós estávamos centralizados no olho do furacão, na cidade de Canoas, no bairro Matias Velho, que é um dos maiores bairros da América Latina, e é um bairro com 43 mil habitantes, haja vista que, fora os dados do IBGE, chega a 63 mil habitantes. Uma cidade que a última enchente foi em 1941, ou seja, depois de muitos anos nós tivemos uma enchente. Bairro este, percapitamente, um dos bairros mais perigosos de toda a América Latina. E eu fico perplexa porque Deus havia nos falado que Deus faria algo sobrenatural na cidade de Canoas e daria um chacoalhão no bairro da Matias Velho. E nós estávamos no dia 2 de maio, que inclusive foi o meu aniversário. No dia 2 de maio nós estávamos nos preparando para fazermos marmitas, 400 marmitas nós estávamos realizando para fazermos para aquelas pessoas que já estavam sendo vítimas das chuvas e etc. E no dia 3, infelizmente, rompeu diques, estourou tudo na cidade de Canoas e nós passamos a enxergar a tristeza de perto. Eu estava no olho do furacão, moro no olho do furacão, quando Deus me tirou de Curitiba, que eu morava em Curitiba, pastoreávamos também em Curitiba, Deus me levou a Canoas para um propósito para que almas fossem salvas. E o meu trabalho, quem me acompanha sabe que o meu trabalho é envolto só de almas, onde nós recuperamos traficantes de drogas, damos cursos profissionalizantes e inserimos eles ao centro de recuperação, inúmeras vezes ao mercado de trabalho. Tanto que nós colocamos eles também para trabalhar depois de dar ele cursos profissionalizantes. Então nós fazemos um trabalho glorioso no quesito salvação de almas e recuperação de recuperados, ou recuperação de pessoas que passaram por todas essas intempéries, tanto intempéries espirituais que vieram da macumbaria, onde o meu esposo também veio do satanismo, meu esposo veio da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da magia negra, do budismo, do taoísmo e do satanismo. Foi um homem que fez mais de 20 pactos com o diabo, foi um homem que de empresário bem sucedido virou mendigo de rua, onde os cães gritavam o nome dele, um homem que é todo tatuadão, foi
ele era músico, tocava em banda de black e heavy metal. É um poliglota, um homem muito culto, muito inteligente, mas que o diabo fez dele uma arruaça. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E hoje tem sido um instrumento de Deus para salvar macumbeiros. Então o instrumento dele é salvar pessoas que vieram da perdição, da bruxaria, do ocultismo. E o meu é advindo do tráfico, da prostituição, da perdição, do homossexualismo. E por aí é onde eu tenho um público imenso e eu tenho um amor sobrenatural, que eu trabalho em penitenciária já há muitos anos e faço um trabalho com bandidos há muitos anos. Então eu creio na ressocialização e creio na recuperação de vidas e creio que o evangelho é que vai lá na raiz do problema e transforma para que eles sejam protagonistas da própria história. Essa é uma frase que nunca sairá da minha boca. Então eu estive no olho do furacão quando tudo isso aconteceu. Aí nossa igreja estava aberta, nós estávamos acolhendo entre 10 famílias aproximadamente, onde eu estava com a minha equipe de meninas lá, trabalhando, fazendo o alimento, fazendo as marmitas para tanto abençoar quem estava hospedado dentro da igreja, ali se refugiando das chuvas, que eram 10 famílias, como tantos outros que não tinham acesso a nós, que nós íamos de carro. E a enxurrada veio, destruiu os 20 diques que ficam em torno da Matias Velho e chegou a 5,5 metros de profundidade. A enxurrada veio, destruiu tudo, tivemos perdas imensas ou perdas imensuráveis, e o pior de tudo foi ver vidas sendo dizimadas, foi ver não só perdas materiais, mas ver perdas humanas, aonde a mídia suja não propaga de fato o que verdadeiramente aconteceu, aonde nós estirávamos as meias dos próprios pés para colocar nos pés de quem saía da água ou era retirado da água com hipotermia, aonde nós vimos o caos instalado, aonde Deus avisou. Há um vídeo na internet, no canal do meu marido, pastor Luciano Martins, que ele fala da visão que Deus lhe deu no ano passado, o que aconteceria, e ele fala enfaticamente com toda sorte de detalhes. Ele fala nesse vídeo sobre tudo que aconteceria na cidade de Canoas, de fato aconteceu. E Deus assim guardou-nos, blindou-nos, mas Deus passou conosco no meio da adversidade. Foi um momento terrível, aonde tenho amigos que foram socorristas, que tiravam 5 cadáveres que estavam amarrados em uma árvore. Não foram centenas, como a mídia propaga, foram milhares, aonde barcos também de pessoas que estavam sendo socorridas viravam da água. Foi algo alarmante, foi algo triste, aonde eu estava com uma equipe embaixo dos viadutos, cozinhando e distribuindo alimentos, aonde muitos amigos, inclusive a demissão aqui de Toledo, foi um instrumento de Deus para me ajudar a ajudar muitas vidas que estavam passando por um momento de calamidade, nos enviaram uma doação para que nós pudéssemos ajudar. Nós passamos pelo vale, e o pior vale não foi o vale financeiro, onde perderam tudo, onde perdemos muito, foi aonde vidas foram dizimadas. E quem foi o precursor de tudo isso? Foi a vontade de Deus? Não. Inúmeras vezes nós paramos para refletir e nós também enxergamos que foi erro humano, porque havia muito erro humano, existiu erro humano ali. E uma das coisas interessantes é que a igreja se uniu de uma forma poderosa, e foi o povo pelo povo, demasiadamente foi o povo pelo povo. Foi algo lindo de ver, a união do povo, de contribuir, de ajudar. Até hoje nós estamos nos recuperando. Se você vai hoje à cidade de Canoas, se você chega na minha casa, você vai ver um monturo muito grande, pessoas que perderam tudo. Eu perdi muito também, foram aproximadamente mais de 200 mil reais de perdas que a enxurrada levou muito, mas não levou tudo. A fé, a enxurrada não levou. A gente tinha o brilho no olho, foram 2 meses trabalhando, foram 25 dias em que as casas estiveram submersas. Hoje nós não temos mais templo sede, porque foi totalmente devastado pela enxurrada. Mas o diabo, o inferno, ele teve que enxergar que no meio da tormenta o Senhor nos guardou, e nós descobrimos que somos mais fortes do que poderíamos imaginar. Pastora, diante de tudo isso colocado, na verdade, eu vou ter que voltar lá para o começo da sua fala, porque você falou o seguinte, que... Eu esqueci o que eu ia falar. Você acredita num negócio desse? Será que é normal em podcast? É normal. Ainda mais quando começa a gravar. É normal. E para um primeiro tá indo bem, né, pastor? Se você quiser, você pode perguntar que Vocês estão bem demais. Eu vou reformular aqui. Para um primeiro tá desenrolando. Tá demais. Não, lembrei. Pastor, é o seguinte. Mentira, pode falar aí que eu depois... Eu sou piadista. Engraçado, não, ele, né, pastor? Vou tomar meu café para ver se eu lembro.
Mas assim, então já que ele esqueceu a pergunta dele, deixa eu só... Eu tenho uma curiosidade, assim, tem algum fato, assim, que a pastora lembra, assim, que marcou muito, assim, uma situação tanto positiva quanto negativa, assim, por exemplo, um resgate, talvez, uma coisa que marcou muito, porque a gente viu muitos vídeos, áudios, né, alguns áudios bem positivos, né, de salvamentos e coisa e tal, mas tinha algumas coisas bem tristes também, né, e querendo ou não, gera uma curiosidade em saber realmente o que aconteceu, porque... A pastora estava lá, né? De pertinho. Então é uma visão diferente, né? Eu não estava apenas, eu estou, né? Porque as águas desceram e a calamidade ficou ainda mais instaurada. Porque hoje o povo não tem um fogão, não tem uma cama, não tem nada. Então eu acho que hoje o choque ele é maior depois que desceu as águas. Ele se tornou muito maior, o choque que nós estamos vivenciando na cidade de Canoas, porque literalmente está uma cena de guerra, desde a entrada até o final, que a água subiu ainda mais. Momentos tristes nós vivemos até o presente momento, onde nós vimos corpos espalhados, muitos animais mortos, e momentos assim que me trazem à tona a mente, que são fundamentais, foi a união do povo, sabe? Foi o povo pelo povo. Nós não sabíamos quem era quem, mas um ajudava o outro. E nós conseguimos eu montei 3 pavilhões com a ajuda da minha equipe Eclésia, chamados para fora. Nós montamos 3 pavilhões de distribuição, onde amigos me enviaram também carretas de donativos e roupas para as pessoas que estavam desprecavidas e desprovidas de sustento e também de amparo. Nós montamos 3 pavilhões e uma das coisas lindas que eu vou trazer a lume a você agora que está assistindo esse podcast é que nós abrimos os pavilhões de uma maneira tão linda que nós recebemos terreiras inteirinhas que foram buscar alimentos. E uma das terreiras que buscou alimento dentro de um pavilhão comigo, um dos pais de santo olhou para mim e disse assim: eu vim aqui buscar pão com a senhora, pastora. E porque nós também distribuímos carne e também distribuímos pão, mumu, foi tudo muito bom. E nós distribuímos alimento assim que foi coisa muito linda, foram mais de 200 toneladas de alimento. E um dos pais de santo olhou e disse assim: eu vim buscar pão. E eu disse: tu veio buscar pão? Aí eu disse assim para ele: mas Jesus tem pão para te dar. Aí ele olhou para minha cara e disse assim, com a camisa da terreira, disse assim: mas o diabo não dá pão. Aí eu disse assim: mas tu veio encontrar com o pão vivo que desceu do céu. Eu tenho pão para ti. Então é tão lindo que a igreja, toda essa diversidade, esse contexto tão triste, a igreja se mostrou amiga, a igreja se mostrou com a mão estendida. Enquanto muitos tinham aquela mentalidade, a igreja é preconceituosa, a igreja só ajuda os dele. Não, a nossa igreja ajudou pessoas. Eu não estou dizendo de credo, eu não estou dizendo de uma filosofia, eu não estou dizendo de nada disso. Eu estou dizendo que a igreja saiu para fora para fazer o papel dela. A igreja ajudou pessoas, porque todas as vidas importam. E isso que é o inteligente, isso que é o interessante. Então, quando as vidas chegavam lá, eu recebi uma mensagem de um dos maiores satanistas do Brasil, que é o Jonan de Angola, que é um dos satanistas terríveis, que está construindo um castelo no Rio de Janeiro, que, pasmem os senhores, ele já debateu com o meu marido em podcast várias vezes, e também o canal do Clone, que é um dos maiores youtubers do Brasil. Clone, um abraço para você, se você assistir, acredito que vai chegar em ti, que entrevistou meu marido, também pastor Carlos Einar, também milhões de inscritos, que fez agora uma entrevista, e todos eles fizeram esse amparato. E o Jonan de Angola, que é um pai de santo satanista, que debateu já com meu marido, que tem um respeito por nós de uma forma tremenda, ele disse assim para mim: os próprios meus irmãos do candomblé, da magia negra, enfim, da bruxaria, eles não apoiaram os outros. Aí ele ficou chocado quando soube que a igreja ajudou, porque eu fui dentro de terreiro a levar mantimento. Eu fui dentro de terreiro a levar comida. Por quê? Porque o que importa para mim é aquela vida preciosa que tá lá dentro, que tem que enxergar que Jesus é pão, que tem que enxergar que Jesus é amor. Porque o evangelho é muito mais do que Jesus te ama. O evangelho é estender a mão ao necessitado. E olha só que interessante, deu certo com o que eu ia falar. Porque na verdade às vezes tem muita gente que tá em casa, pastora, que pensa assim: não, mas eu não tenho jeito, eu não tenho como, eu não tenho solução, olha o que eu já fiz, ou enfim. Vocês acabaram de ver o testemunho que ela acabou de dar aqui. Ex-marido satanista, o teu final, na verdade, era morte, porque vindo de tráfico, vindo de, né, seu pai, como você já citou,
a tendência era você ser como eles, né? Mas Jesus é maior, é isso que a gente quer mostrar também. Então, se você que está em casa, pensou, não, mas eu já fiz tanta coisa e não tem jeito, a gente veio aqui hoje para falar isso. Jesus, ele tem solução para tudo. Na verdade, coisa linda. Jesus, ele tem poder para mudar a tua situação. Eita, se glória. hoje você está vivendo o que você está vivendo, não é porque Jesus escolheu, foi você que escolheu. E a gente está aqui para mostrar isso para vocês. E a gente tem, na verdade, um testemunho vivo aqui que está passando. Eu confesso que eu não imaginava, pastora, tudo isso. A gente olha, não pensa, né, que passou por tudo isso, ou que veio desse ambiente, né? Porque você imagina, tudo que Deus usa, a pastora, a gente fala, deve ter crescido num lar cristão, deve ter aprendido, teve uma referência, pai, mãe, já desde pequeno. Mas não, né? Foi completamente ao contrário. Tinha tudo para dar errado. E eu tenho para mim que Deus, ele gosta muito dessas pessoas, né? Ele Dos escolheu improváveis, as coisas né? loucas deste mundo para confundir as sábias. Tinha tudo para dar errado, ou olha e fala, não, esse aí não tem mais. Como talvez tem muitos religiosos que passariam por você naquela hora e ia falar, esse aí já era, né? Já era. Isso aí, mas graças a Deus, ele ainda existem, né? Aqueles que não julgam o livro pela capa, que não olham para sua roupa ou para o seu jeito, e que vão lá no meio do terreiro, vão lá no meio da onde está tudo errado, para poder levar o pão vivo, né? E esses dias Deus me deu uma palavra muito forte, assim, até ministrei lá na igreja, não tenho o costume de ministrar, mas acredito que Deus tem um projeto, que Deus tem um projeto para ministrar. Mas já está fazendo isso já, homem. Amém. Tá pregando? Já. A respeito de disponibilidade missionária. Você prefere missionário ou pastora? Júlia Martins. Codinome é o que menos importa pra mim. A respeito de disponibilidade, porque assim, muita gente fica esperando que os grandes façam, que aquele que já tá pronto faça. Eu confesso que eu não tô pronto para fazer um podcast aqui, para falar da palavra de Deus, porque preciso me aprofundar mais a palavra de Deus para sair falando, mas não vai ter tempo para isso. Não. Porque às vezes Jesus vai voltar e às vezes aquele que estão esperando, tá preparado, tá pronto, às vezes não vai dar tempo de fazer, né? Então, Deus, por esses últimos dias, me tocou muito a respeito da disponibilidade de fazer aquilo que você não está pronto. Tá Perfeito. disponível. Jesus não procura gente ou pessoas que tenham habilidade. Jesus procura pessoas disponíveis. Porque a necessidade é muita. Porque quem se prepara demais, amanhã baterá no peito e dirá, eu fiz porque eu tive competência para fazê-lo. Agora, quando você tem disponibilidade, você diz, Senhor, eu nem sei como, mas se o Senhor quiser, me usa. Eu estou aqui. Eu estou disponível. Então, da mesma forma que tu dizes, eu também dizia, Senhor, não há nada em mim que o Senhor ache graça. O que o Senhor viu em mim? Eu sou uma completa derrotada. Mas Jesus olhou para mim porque Jesus via disponibilidade. E quando eu ergui as minhas mãos, eu aceitei a Cristo como Salvador numa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã de domingo. Eita, bendito seja Deus, foi Deus mesmo. 9 horas de domingo, que eu levantei as mãos e aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu disse, entra lá na minha casa, Jesus. Faz uma obra na vida do meu pai. Quando cheguei em casa, o pai estava cheirando uma carreira de cocaína em cima da mesa. Meu pai estava com 38 na cintura. A minha mãe me deu um soco na boca que me arrancou um dente. O meu pai olhou pra mim e disse assim, negócio de crente não é pra ti. Eu te mato, mas crente não vai ser. Meu pai foi colocado dentro da penitenciária, pegou mais de 30 anos de cadeia. E quem foi lá dentro pregar pro meu pai? Eu. Quando a porta da cadeia abriu, eu entrei lá dentro, apontei o dedo pro meu pai e disse, pai, o Jesus que fez uma obra dentro de mim vai fazer uma obra na sua vida e vai te fazer um pregador do evangelho. Foi a primeira palavra profética que eu liberei, porque é bom liberar pra fora, mas a palavra profética deve ser liberada dentro da tua casa, dentro da tua família. Deus nos deu autoridade. E sabe o que é tremendo? É que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando eu lembro da minha história, eu lembro da história de Manassés, no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, aonde Manassés foi tão endemoniado que ele não teve uma referência, porque o pai de Manassés morreu depois de ter se convertido, mas os atos do pai de Manassés foi de desgraça, de tristeza. Manassés não teve uma referência, foi ter no final, mas não pegou as referências. A Bíblia diz que Manassés fez tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, de maneira tal que até os próprios filhos ele queimou a demônios, a oferenda a demônios. E a Bíblia diz que quando ele foi pego, levado pelos sírios para dentro da Babilônia, que foi lhe arrancado os olhos, que foi torturado, a Bíblia diz que no cativeiro, eu vou dizer de novo, eu vou desenhar para ti, no cativeiro, a Bíblia diz que ele faz
uma oração. Não, eu tô falando pra ti de um homicida, eu tô falando pra ti de um assassino, eu tô falando pra ti de um idólatra que foi levado pra dentro do cativeiro sírio, e a Bíblia diz que lá na Babilônia ele faz uma oração, e a Bíblia diz que Deus ouviu. Eu estou dizendo pra você que não há pecado que Deus não perdoe. Eu estou dizendo pra você que não há fundo do poço que Deus não lhe arranca. Eu estou dizendo pra você que está aí dentro de casa, talvez olhando esse podcast no dia chamado hoje, talvez à noite, pela manhã, pela madrugada. Eu estou dizendo que o teu filho está nas trincheiras da morte. Te prepara, porque a mão de Jesus vai encontrar você e vai se estender até a tua família. Oh, glória a Deus! Amém, amém. Que benção, que benção. Bem que a gente falou que esse script aqui não serviria para nada, né? Porque a gente começa e vai falando e vai fluindo e vai indo para outro lado, né? E Deus vai direcionando. E como o Juninho falou, às vezes nós... a pessoa fica querendo se preparar ou esperando o momento certo e passa, né? Perdeu a oportunidade. Perdeu. Então o podcast... Acho que a ideia principal nossa, não somente o podcast, nós temos planos de sair na rua, de conversar com as pessoas, de falar de Jesus para as pessoas, como tem muitos vídeos aí rolando sobre isso, né? Por quê? Porque eu acho que o tempo é curto, né? Tá acabando, Jesus está voltando. Então a nossa intenção é falar de Jesus ao maior número de pessoas. Então usar a internet como uma ferramenta que hoje em dia está tão em alta, né? E é de fácil acesso a todos. Então, acho que é de Deus e a gente está muito feliz, né? Mas eu tô feliz demais. Deus procura pessoas disponíveis. E sabe o que é lindo? A disponibilidade não está ajustada ao tempo, porque a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor do tempo. A disponibilidade não está ajustada ao tempo, porque eu também trabalho. Eu exerço o ministério, eu tenho uma casa, eu tenho 2 filhos, eu tenho pessoas sobre a minha responsabilidade, eu tenho meu ministério que eu viajo, então eu tenho uma vida também. E se tu olhares para a minha lógica dentro do meu tempo, eu não estou disponível. Só que quem quer dá jeito, quem não quer inventa desculpa. Nós temos que anexar a vontade de Deus dentro de um tempo que a Ele pertence. E se você olhar, Deus vai me chamar quando estiver preparado, quando eu tiver uma boa oratória, quando eu tiver uma boa palavra, quando a hermenêutica, exegese estiver na ponta da minha língua. Não, é interessante que Deus vai te chamar como chamou Pedrão, como Pedrão estava quando foi chamado, Pedrão, Kefas, fragmento de pedra, pedra pequena. Quando Deus chamou a pedra pequena por nome de Pedro, que era uma pedra bruta, um homem matuto, que pouco sabia falar, mas conhecia de pescaria como ninguém, ou como outrem. É interessante que quando Deus chamou Pedrão não tinha nada, a não ser um barco vazio, um empreendedor frustrado, depressivo, que estava com uma vida totalmente à mercê da falência. Quando Deus o chamou, ele estava como? Ele estava disponível. E a disponibilidade que ele tinha resultava em quê? Em nada, porque ele não tinha nada, ele tinha um barco vazio. Só que quando Jesus olhou para ele e disse: Pedrão, o barco está vazio, mas é tudo que eu preciso. Então, quando você olha para a vontade de Deus, você diz: Senhor, o que tu viu em mim? É o que eu digo. É a pregadora totalmente fora da curva. Eu não tenho curva nenhuma, sou totalmente fora da caixa. Eu sou uma pregadora totalmente diferenciada. Eu quebro os tabus, porque eu não tenho aquele rótulo, eu não tenho aquela caixa, eu não tenho aquela ética que alguns exigem. Já tentaram exigir de mim, mas comigo não cola. Tentaram exigir que eu tivesse. Não, tem que ser mais centrada, tem que sorrir menos, tem que falar, tem que ser mais séria, tem que ser mais polida. Não adianta tentar inserir dentro de uma caixa que Deus colocou dentro de um propósito. Eu fui chamada para um propósito, para um povo distinto. Então é esta personalidade do evangelho que é lindo dentro de nós. É que quando Deus olhou para mim, eu olhei para mim e disse a mesma coisa que Pedro. Será que ele está olhando para o meu barco mesmo? O que ele viu em mim? O que ele está chamando a atenção? É o peixe grande, mas não tem peixe grande. É dinheiro, mas não tem dinheiro. O que ele está vendo em mim? Ele olhou para mim o quê? Ele olhou para mim disponibilidade, porque dentro do meu barco tinha um tamanho exclusivo para que ele entrasse dentro e fizesse morada. Aleluia. E olha que interessante, né? Na verdade, Jesus vai e enche o barco de Pedro. Vai virar culto esse podcast. E enche o barco de Pedro, né? Ele viveu algo talvez que nunca tinha vivido, mas a experiência com Deus foi tão forte que ele foi capaz de deixar tudo de lado e falar: exatamente. Não, é aquele ali que eu quero. Mas por que Deus escolheu um barco vazio e depois tornou-lo cheio? Porque Deus queria provar a Pedro: eu sou o mesmo Deus que te sustento agora, mas vou te sustentar depois. Então Deus permitiu com que o barco de Pedro, quando Deus escolheu a Pedro com um barco vazio, Deus fez questão de encher para provar a Pedro que ele seria aquele que seria responsável de trazer sustento a Pedro e trazer aquela
edificação a Pedro quantas vezes forem necessárias. Haja vista que Deus leva, o próprio Jesus leva Pedro para alto mar, aonde ele não tinha controle de nada, porque coisa boa é nós estarmos num lugar tão confortável que nós tenhamos livre acesso e nós tenhamos controle daquilo. Aí Jesus olha para Pedro, leva Pedro para alto mar e faz questão de mandar Pedro lançar uma rede que até então já estava guardada. Pedro não iria usar naquele dia, haja vista que dizem que Pedro estava desistindo. Não estava. Pedro havia desistido da pesca naquele dia porque trabalhou e nada conseguiu. Mas no dia de amanhã ou no dia vindouro ele faria novamente. Aí quando Jesus o manda novamente jogar as redes, que a rede pesa, a Bíblia diz que é algo tão interessante, de sorte que Pedro não vai encher só apenas a sua embarcação, mas vai encher a embarcação dos filhos de Zebedeu que estavam logo ali. Sabe o que é interessante? É que quando a bênção de Deus recai sobre a nossa vida, não é só para nós, é para atingir outras vidas. O que vocês poderiam estar fazendo do dia de hoje? Trabalhando, olhando para o próprio umbigo, dizendo: Deus, eu estou aqui, estou bem centrado, vou trabalhar para mim, vou cuidar de mim. Aí vocês querem fazer um podcast chamando 3 para participar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo para quê? Para que vidas sejam alcançadas, para que Jesus enche o barco de vidas que estão aí talvez com um barco vazio, mas olhando e dizendo: se Jesus encheu meu barco agora, eu vou com ele para qualquer lugar, porque eu sei que ele vai me sustentar até o fim. Amém. Amém. É porque, que nem a pastora falou, tem gente mais preparada, tem gente com mais eloquência, com mais jeito para falar, mas a gente está disponível, né? Então eu acho que é esse, como a pastora falou, Deus não procura pessoas prontas, né? Procura pessoas disponíveis. Não procura pessoas hábeis. Então nós queremos estar disponíveis sempre para Deus, né? Que Ele possa, através dessa ferramenta, estar levando a gente, que a gente possa levar a mensagem dele, né? Porque assim como mudou a vida da pastora, também mudou a nossa um dia, né? Uma outra oportunidade nós também vamos estar contando. Mas Deus fez muitas coisas. Talvez eu, há muito tempo olhando para a minha vida, não diria o que eu estou vivendo hoje, com certeza para o Júnior também. Então Deus, ele muda realmente vidas, cenários, né? Transforma tudo, e que a gente olha e fala: não é possível que é a mesma pessoa, né? Tenho certeza que tem muita gente que olha para você e fala: não é o Júnior que eu via anos atrás, ou o Lucas que eu via por aí nos palcos de banda, ou a pastora que era filha de traficante, né? Então, realmente é só Deus na vida da gente, né, para fazer isso. Pastora, a respeito de oração, você já falou bastante de oração. Às vezes a pessoa que está iniciando, que nunca teve um contato real com Jesus, com Deus e assim por diante, ela tem dificuldade até de orar. E naquele momento que você falou que aquela irmã te chamou, a primeira coisa que ela te colocou para fazer foi orar. Como que é isso, assim? A pessoa que não tem esse contato com Jesus, como que faz a primeira oração? Como que começa a falar com o Pai? Falar com o Pai é algo tão tremendo que você não precisa ter liturgia e não precisa criar barreiras. O Evangelho é ponte. Eu falei para Deus de todas as minhas frustrações, falei como um amigo tão próximo. E é impossível quem não fala com o Pai e queira ter experiência com o mesmo, porque o relacionamento com Deus vai trazer intimidade, e a intimidade vai trazer experiência. É a mesma coisa dentro de um casamento. Se você não tem diálogo, você não vai ter intimidades, e logo você não tendo diálogo, você não vai ter experiências, porque a experiência vem pelo diálogo e vem também por todas essas intimidades que nós criamos ao longo da vida. Então a oração é a mesma coisa. Se a oração é a chave mestra que abre todas as portas, ela já me inseriu dentro de oração e eu já vim desse berço de oração. Então quando eu casei, eu me tornei uma das esposas de pastor mais nova do estado do Rio Grande do Sul. Eu casei muito nova, eu casei com 16 anos de idade, que eu sou do tempo que meu pai saiu do crime, porque, concluindo o testemunho, hoje meu pai é pregador do Evangelho, minha mãe é pregadora do Evangelho e toda a minha família são tudo crente. Aleluia. Então ganhei toda a minha família para Jesus, literalmente onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus fez uma obra sobrenatural na minha família e é tremendo que nesse interim eu tive o entendimento, eu preciso ir para a oração. Então quando eu casei, eu já casei com um homem que veio da bruxaria, que veio do ocultismo, que fazia viagens transcendentais. Então quando eu casei, a gente orava 8 horas por dia, a gente jejuava 7 vezes na semana, então a gente jejuava até 6 horas da tarde, porque inúmeras vezes a gente não tinha o que comer, porque eu casei com um homem que é mestre em tecnologia, porque meu marido é mestre em tecnologia, haja vista que Deus separou para um ministério, inúmeras vezes a gente passou por
tanta privação, porque eu não casei com um homem com dinheiro, eu casei com um homem com fé. Eu não olhei para um homem com um bolso cheio, eu olhei para um homem cheio de chamada. Eu quis isso para minha vida, porque a seleção e a escolha vai resultar no teu futuro. Hoje sou quem sou também, porque ele teve uma grande parcela. Casei com um homem mais velho do que eu, que foi um instrumento de Deus na minha vida, me ensinou a ser quem eu sou, e sou grata a Deus pela vida do meu esposo, o pastor Luciano Martins, que é uma referência de homem de Deus e um mestre bíblico, e não poderia ser outra coisa. Louvo a Deus pela vida dele, e a quem honro e a quem sempre baterei palmas diante de tudo aquilo que Deus fez, um homem que ama Jesus acima de todas as coisas, e a melhor coisa, que ama Jesus mais do que me ama. Esse é o fundamental dentro de um relacionamento. E é interessante que nós orávamos 8 horas por dia e tivemos com Deus experiências sobrenaturais. E como que nós vamos iniciar? Pelo começo. E como é? Tendo aqueles primeiros contatos com o Pai, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, como diz a Bíblia. O nosso segredo é falar com Deus sem ressalvas. O problema é que a gente quer orar bonito, é que a gente quer orar de uma forma que os outros possam ouvir a nossa oração e dizer, nossa, como ora bem. Só que a oração com o Pai é totalmente diferenciada. A oração com o Pai é tu chegar diante dele sem reservas e dizer, Pai, eu tô arrebentado, eu tô lascado, mas eu tô aqui. Senhor, eu tô moído, e começar a dizer para Deus das tuas fragilidades, porque não adianta nos apresentarmos diante do Senhor e dizermos, Deus, eu tô aqui. Aí o Senhor vai olhar para ti e vai dizer assim, Júnior, como tu é precioso. Deus tratar como um Júnior, aí Deus olhar para ti e dizer, não, mas eu te enxergo como um Henrique, como um homem grande, como um poderoso. Vou te enxergar como algo sobrenatural. Deus olhar para nós de uma forma tão linda que você se enxerga de uma forma e Deus te enxerga de outra. E aí Deus vai te fazer um gigante. Em Deus, tu vai crescendo no mundo espiritual. Eu tive experiências com Deus sobrenaturais, mas sobrenaturais que eu tenho testemunhas, inclusive de experiências profundas que, se eu disser aqui, vai trazer escândalo para alguns, porque tem crentes que não vivenciaram isso e não conseguem crer no sobrenatural e tentam limitar o poder de Deus. Mas eu vivi com Deus algo sobrenatural e eu tenho tentado viver. Então, a vida com Deus, um crente que não ora é um pássaro sem asa. Então, você que não tem uma vida com Deus, haja vista, a vida é tão corrida. Tu vai dizer, mas eu não oro como eu orava mais. Mas também hoje há tantas coisas, há prestações para pagar, há filhos para sustentar, há contas para honrar, porque teu nome precisa, né, estar tudo centrado. Mas hoje você tem que dizer, eu tenho que ter a presença como prioridade. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não existe um grande homem se não existir um grande Deus cuidando da vida desse grande homem. Amém. Amém. A gente fica tão assim, prestando atenção, que daí ela termina de falar, a gente precisa voltar aqui. Eu tenho que escrever no meu papel, porque senão acontece igual antes. Dá um pá, some tudo. Temos que agradecer o Rodrigo também, né? Aqui, tá certa a pronúncia, Rodrigo? UpX? UpX, isso aí. Aqui é onde nós estamos gravando, né? Aqui. Inclusive, você que tem um podcast aí, que quer gravar um podcast, vem pra cá na UpX, que aqui os meninos são bens, são top. Estrutura fantástica, povo, gente boa, então. O nosso... Fica aí a dica. Como é que chama? O que ele é? O que você é, João? Editor, personal... Não é, velho? Designer. É o cara dos marketing digital. Eu queria falar um nome mais chique. E daí a pessoa mais linda dessa sala é minha esposa, Eita, né? Que tá ali, princesa! A minha também é maravilhosa. Em porção dobrada. É uma benção. Te amo, amor. Olha, você tem alguma pergunta para fazer ou não? Senão eu já vou embalar aqui. Pode falar. Pastor, é o seguinte, esses dias... eu sou o cara, né? Eu vi um vídeo de uma pessoa que ela sai para entrevistar pessoas na rua, e isso me chama muita atenção, porque ela vai e pergunta para algumas pessoas aleatórias assim, o que você é? Eu sou cristão. Aí ela pergunta, você pode me citar 2 versos bíblicos, então? Passa a primeira, não sei te citar. Aí vem eu queria saber o que você é. Você segue alguma religião, alguma coisa nesse sentido? Você professa alguma fé? Eu sou cristão. Você sabe citar algum verso bíblico, alguma coisa? Não sei, cara. Aí daqui a pouco chega na entrevista, o que você é? Você tem alguma religião, alguma coisa assim? Não, eu sou muçulmano. Você poderia citar o Alcorão? Citar o Alcorão para mim? Já começa, o cara fala como que é? Não sei repetir o que eu falo. E daí, assim, a gente vê. Aí ele foi em outros, né? Mostram várias pessoas. E sempre que ele parava num cristão,
O cristão não sabia. Despreparado totalmente. Sempre que chegava no muçulmano, ele tinha a resposta na ponta da língua. Então, a gente vê, assim, que hoje em dia existem muitos cristãos. Existem. Mas também não existem. Porque, na verdade, é aquele cristão que nem sabe o que Jesus quer, que Deus quer, enfim, o que está escrito na Bíblia, de como seguir uma vida com Cristo, mas se diz um cristão. Eu acho que isso muito que tem esfriado as pessoas, porque tudo é normal, daí tudo é bom, né? Tudo que o mundo tem para trazer é bom, e Deus é amor, e assim por diante. Então, o que você acha disso, de uma cristandade, né? De um povo cheio de Cristo, que na verdade não tem nada de Cristo? É vazio, né? É vazio e cheio de si mesmo, né? É que os homens se tornaram tão ricos ao ponto de só ter dinheiro. O problema é o seguinte, o problema é que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Se você levantar com um exemplar bíblico da mesma forma que quando você levanta, você abre o teu celular, enxerga alguma coisa, entra em uma rede social, atende o WhatsApp, atende alguém, você vai ver que a tua mente vai ser enriquecida. O problema é que o povo trocou o eterno pelo fútil. E não tem mais essa primazia, essa prioridade. Eu lembro de quando as Bíblias eram cheias de anotações, as Bíblias eram totalmente rotas. E é interessante que uma Bíblia rota era na mão de alguém que estava nova. Então, a necessidade hoje é o povo despertar, só que isso só vem por intermédio da intimidade. Hoje nós estamos inserindo muitos métodos de evangelização e muitas vezes os métodos que usamos não são tão eficazes quanto os métodos antigos, porque hoje não precisa de um show cheio de luminares para tu atrair alguém, porque o que continua libertando ainda é a palavra. Se você olhar os grandes precursores da igreja, da Assembleia de Deus, Daniel Berg, Gunnar Vingres, Frida Vingre e tantos outros nomes de pioneiros da Assembleia de Deus, que você vai ver, existem centenas de livros que refutam a história deles, que trazem à tona a veracidade dos fatos. Você vai ver de homens que oravam tanto ao ponto de andarem no rio Amazonas fugindo de uma onça e passarem sobre as águas e não submergirem, de tanta experiência com Deus. Você vai ver grandes homens de Deus como Spurgeon, um dos grandes homens que não era pobre não, um homem que era rico, que demasiadamente abrangeu a sua vida ou devotou a sua vida em escrever as experiências que tinha com o próprio Cristo. Martin Luther King, um grande pregador, um homem negro que sofreu tanta represária ao ponto de ser um dos grandes precursores também do evangelho e de vivenciar algo sobrenatural, um homem que era culto também, um advogado por formação acadêmica, mas um homem que Deus usava de uma forma sobrenatural nos milagres e que foi um grande revolucionário. Então tem tantos homens, John Wesley, que foi um dos grandes precursores da Rua Azusa, que foi um instrumento ao ponto de Deus arrebatar em 3 quarteirões por causa da oração que era feita na casa dele. Então existem tantos outros homens, daquele grande homem que tinha contato com a rainha Elizabeth, haja quem diga que certa feita a rainha Elizabeth ligou para o Billy Graham, para um dos grandes pregadores que eu sou apaixonada hoje, claro, é falecido em memória, mas foi um dos grandes pregadores do evangelho que entrou em lugares que ninguém entrou e pregou para milhões, como a Coreia, por exemplo, que é totalmente perversa, fechada e comunista. Ele entrou e pregou para milhões de pessoas, foi o único pregador a desbravar estes lugares. Mas é interessante que quando a rainha Elizabeth ligou para ele estava de joelho dobrado. E haja vista que a história diz que quando a rainha Elizabeth ligou para ele, disse assim: eu quero falar com o Billy, e um secretário chegou no quarto onde ele estava orando, tocou nele e disse assim: Billy, a rainha Elizabeth quer falar contigo. Ele chegou, olhou para o seu funcionário, o seu secretário e disse: diga para a rainha Elizabeth que depois eu ligo, porque agora eu estou diante da presença do Rei dos Reis. Aleluia. Tem que ter contato com o grande, a intimidade com o grande, a vida devota, chegar na igreja, dobrar o joelho, ter uma vida com Deus. Quando tu abrir os olhos, a primeira coisa pela manhã, quando meu marido estava internado dentro do desafio jovem chamado 3 Coroas, que o meu marido recuperando, ficou dentro de uma casa de recuperação para dependente químico, aonde foi liberto dos demônios, com 1 mês foi batizado no Espírito Santo e com fogo, com 9 meses já saía para pregar para fora do estado. Deus fez uma obra muito rápida,
porque Deus tem necessidade e Deus procura quem tem disponibilidade. Aí você vai dizer assim, ai, meu Júlia, mas tem que ter aquele padrão, tem que ser pronto, tem que estar sempre preparado. Só que quando Deus chamou Eliseu não estava preparado, Eliseu estava de trás da junta dos bois. Quando Deus chamou Eliseu, Deus não pegou Eliseu, sentou com Eliseu e disse, vem cá que eu vou te policiar, vem cá que eu vou te selecionar, vem cá que eu vou te instruir, vem cá que eu vou te ensinar o que tu tem que falar, onde tu vai. Não. Quando Elias chegou para consagrar Eliseu mediante uma palavra profética que o próprio Deus já havia dito, vai lá e unge Eliseu, quando Deus havia falado, chegou lá, o cara estava todo sujo de barro, trabalhando, cuidando, arando terra. Deus olhou para ele e disse, é tu mesmo, sai de trás da junta de boi. Deus é tão interessante que fez ele queimar tudo e matar os boi para poder comer, para dizer, eu te escolhi, te chamei, para não ter arrependimento, deixa tudo para trás, queima tudo, mata os boi, come, porque agora vai ser eu, tu e eu. Então Deus, ele usa mediante a necessidade. Então nós estamos olhando aqui para pessoas improváveis, que Deus olhou e disse, quer saber? É vocês que eu vou contar. Vamos salvar mais um. Amém. Pastor, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Para a senhora não, para você. Pode ser? Pode, pra rapaz. você. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, né? Chegou ali e tal, entregou a vida para Jesus e a pessoa tem uma falsa sensação, ou talvez uma ideia, que vai ser tudo maravilha, tudo bênção. E a gente sabe, né, que a vida com Deus, ela é maravilhosa, a gente tem a certeza da vitória, enfim. Só que ela não é fácil, né? O evangelho, ele não é um morango, né? Não, a vida não é morango. Então, assim, a gente sabe de todas as dificuldades que tem, né? Então, eu queria que a pastora falasse um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes os novos convertidos acham que vão vir e vai viver um céu na terra, e não é assim, né? Então, o que a pastora pode falar sobre isso? A Bíblia é clara, enfática. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A Bíblia não te dá respaldo para ter uma vida de contentamento, te dá respaldo para ter uma vida eterna. O problema é que a gente quer uma vida aqui, não quer uma vida no porvir. A gente quer viver o melhor aqui, mas não quer viver o melhor no porvir. Para mim, dos homens mais usados na Bíblia Sagrada se chama Paulo, um dos apóstolos de Jesus Cristo que viu aquilo que ninguém viu, subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Quando tu vai abrir o histórico do apóstolo Paulo depois da conversão, não, deixa eu desenhar pra ti, tu não entendeu o que é que eu desenho. Quando tu enxerga o ministério do apóstolo Paulo, tu vai ver um homem que era culto, douto, formado aos pés de Gamaliel, um poliglota, um teólogo, que tu vai ver com uma vida demasiadamente abençoadíssima nos queridos do parâmetro da lei, um homem romano. Aí você vai ver um homem que tinha toda uma estrutura familiar, uma estrutura acadêmica, uma estrutura profissional, um homem que era mestre, um homem que era douto, que tinha na sua mão autoridade, e você vai ver ele se convertendo no evangelho, vai ser ripada do começo ao final. Eu vou desenhar para ti de novo, vai ser ripada do começo ao final. Aí quando você vai olhar o histórico do apóstolo Paulo, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim, sofri frio, passei naufrágio, fui abandonado pelos irmãos, passei fome, passei por nudez, passei por escassez, passei por toda sorte de pestilência, fui picado por víbora. Tu vai olhar o currículo do apóstolo, um dos apóstolos mais usados por Jesus em toda a Bíblia Sagrada. Tu vai ver ripada, torto e a direito, mas tu vai ver tanto testemunho na vida dele, que era um homem que tinha autoridade só para dizer, demônio sai. Tu vai ver que é um homem que tinha tanta autoridade para curar os enfermos de uma forma sobrenatural e para ser um dos precursores da igreja do primeiro século de uma forma tremenda. Ele, Pedro e Tiago. Ou seja, foi um dos instrumentos da igreja do primeiro século, de forma que foi um dos grandes pilares e instrumento na vida de um jovem de 18 anos por nome de Timóteo. Então ele foi um pai na fé para muita gente, ao ponto de ser um baita de um pastor. As cartas aos Filipenses, a Bíblia diz que Paulo estava preso dentro de uma cadeia fétida por nome em Roma, e a Bíblia diz que ele vai dizer por diversas vezes no livro de Filipenses, alegrai-vos no Senhor, ou em outras traduções a Bíblia vai dizer, regozijai-vos no Senhor. Outra vez os digo, regozijai-vos. Qual é a experiência que Paulo teve? Sabe qual? Uma espada pro pescoço porque morreu decapitado. Então é pau a torto e a direito, é lapada até dentro dos olhos, porque quem quer mesmice aqui, tapa nas costas, gente, quem puxa saco, puxa tapete. O que você tem que entender é que Jesus olhou para você e diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Agora, tu tem uma ideia, que a Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim no livro de Romanos, que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que é de ser revelada. Amém. Vamos anotar essa aí que ela falou. E tem uma parte também em Filipenses que fala, né, a paz que excede todo entendimento, né? Muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala, como é que esse homem tá
Como é que ele consegue ser feliz ainda, otimista, tanta dificuldade, tanto problema, né? E é exatamente isso, a paz que excede todo entendimento. A gente tem todos os motivos, talvez, para reclamar, às vezes está apanhando a torto e direito, como a pastora falou, mas existe uma certeza... Ela até dentro dos olhos, esse vocabulário é gaúcho. Mas existe uma certeza dentro de nós que mantém sempre essa alegria, essa fé, né? Isso eu acho muito incrível, assim. É a alegria que o diabo não pode tirar, porque a Bíblia diz que Jesus ele dá uma paz e uma alegria, um contentamento que o mundo não pode dar. Eu estou vindo da enchente, vai dizer assim, Odília, tu tem motivo para sorrir, se tu for olhar pela lógica humana, eu perdi tudo. Se tu for olhar meus crentes, as minhas ovelhas estão todas dispersas, porque não há igreja em quem uma igreja para comungar. Não há um prédio. Nós perdemos prédio, nós perdemos tudo. E eu estou aqui para dizer que, independente de toda circunstância, Deus continua fiel. E pergunta para mim se eu barganhei com Deus, se eu perguntei para Deus, se eu questionei a Deus. Eu disse não. Quando perguntavam onde estava o Senhor, eu continuei e continuarei a dizer, ele estava no controle de todas as coisas, porque o diabo não vai ouvir da minha voz murmuração. Porque Deus, ele continua no controle de todas as coisas. E daqui para diante, missionária, como vai ser? O sentimento é de guerra. Eu vou retornar para casa, vou ver ainda animais sendo retirados, ainda muitos corpos debaixo dos entulhos, porque a mídia propaga centenas, mas foram milhares de pessoas que morreram. Você vai ver uma catástrofe, você vai ver a cidade totalmente arruinada. Existem pessoas que ainda não têm nada para colocar dentro de casa. Eu tenho uma pessoa próxima que estava até então usando um fogareiro para poder cozinhar, porque não tem mais nada, perdeu tudo. Meu sogro é sargento aposentado do exército, imagina, com 78 anos de idade, perdeu absolutamente tudo, nada se salvou, perdeu tudo, perdeu tudo. Agora tu imagina a tristeza que é dentro da alma, mas o que nos mantém vivos é a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então o que nós temos? Nós temos diante de Deus um memorial. Então todas as vezes que eu digo, Senhor, tu conheces tudo, tu estás no controle de todas as coisas, vai onde eu não posso e faz o que eu não posso fazer, porque tu continuas fiel. Olha só que interessante. Meu pai falou assim, não, mas cuida para vocês não falarem muito de tragédia, por isso que tem que sempre escutar os pais, ó. E na verdade a gente pensou que a gente ia falar, tá voltado aqui para tragédia do Rio Grande do Sul e tudo mais, mas tem uma coisa muito melhor de se falar, que é a eternidade, é a salvação do Pai, é isso que a gente está buscando, porque muitas pessoas pensam que por estar seguindo Jesus, estão perdendo tempo, não tá passando o seu tempo na terra, você não tá aproveitando. É porque a gente tem uma visão diferente do que é aproveitar a vida. Porque, na verdade, se a gente for ver, a gente vive 70, 80, quem sabe aí alguns vivem 100 anos. Mas o que é isso frente a uma eternidade que a gente tem para viver, né? Então, é isso que a gente quer colocar para as pessoas. Vamos procurar buscar a enxergar mais essa eternidade. O que eu tenho que fazer para eu estar nessa eternidade? É que depende do conceito de vida. Para nós, a vida é que Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, achá-la-á. Ou seja, o maior princípio do evangelho, a vida que o mundo proporciona, é o sistema. Ou seja, é tu ganhar a tua vida como? Tu vivendo do teu jeito, tu bebendo, tu indo para festas, tu indo para os dias. Isso é vida para alguns. Agora, a nossa vida é aquela que Jesus disse que é uma vida e vida em abundância. É tu ter uma família consolidada, tu ter uma vida abençoada, pegar a tua família e poder ir pro culto, tu sair do culto e poder ter um trabalho abençoado, sabendo que Deus cuida de tudo. Isso é vida. Então, o que muita gente está jogando fora é a vida banal. E muitas vezes o que Deus quer que ela recupere é aquela vida de primazia, de excelência na presença de Deus. Então, hoje Deus está trazendo a lume que essa vida que muitos dizem que você precisa ter, não está vivendo. Eu estou na casa dos 34 anos de idade. Eu tenho 34 anos de idade. Não nasci em lar cristão, tive todo esse histórico, esse testemunho que vocês ora ouviram, mas uma coisa é linda, alguém vai me dizer assim, Júlia, tu perdeu tanto tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não perdi tempo, eu ganhei tempo, porque hoje eu quero gastar a minha vida aos pés de Jesus, porque a única coisa que tem grande valia, que não me será tirada, é a vida eterna. E isso que você falou de gastar sua vida e tal, é muito... Eu vejo isso muito na minha vida também, porque eu tinha até uma pergunta que já me fizeram algumas vezes, tipo, você não sente falta do palco, de estar cantando pra muita gente, coisa e tal? Porque eu tive uma época que eu trabalhei com isso, né? Então a gente tinha... vamos dizer assim, esse glamour do palco, ele é legal, né? Pra quem olha a olhos assim, nos fala, que legal, que bacana, não sei o quê. E a única coisa que eu tenho para responder é que não, porque eu não consigo mensurar, explicar o que é você ministrar num altar para 10 pessoas ou cantar para 15 mil na noite.
eu não troco mais, sabe? Eu não consigo, não me vejo mais fazendo outra coisa a não ser isso, sabe? Gastando a vida realmente no altar, usando o tempo que me resta aqui, ou até Jesus voltar, falando dele, né? Usando o dom que ele deu para nós, né? No caso Júnior da palavra, o meu do louvor, de poder falar de Jesus, usar isso, gastar isso, né? Não tem coisa melhor do que você estar ministrando e você vendo as pessoas sentindo a presença de Deus, vendo vidas sendo alcançadas, transformadas, e isso não tem preço. Gente natural não consegue enxergar isso porque isso é sobrenatural, isso é coisa do espírito, o homem natural não consegue discernir. O que eles não entenderam ainda é que tu recusou aquilo que Jesus recusou lá no deserto, por amor à tua alma, dinheiro, poder e fama. E isso a gente sempre tem que trazer consigo, que o que tu rejeitou, Jesus rejeitou lá no deserto por amor à tua alma. E hoje, quem faz esses trocadilhos, ou que tem audácia de impor ou de expor esta falácia para ti, na verdade eles não têm um entendimento que Cristo é muito mais do que eles imaginam, e que muitas vezes estas pessoas que usam de tais falácias, eles trocam a Jesus por coisas tão banais, trocam Jesus por ouro, por prata, trocam Jesus pelos aplausos, quando na verdade, quando as cortinas do palco se fecham, é que são elas, é aí que tu vê que, literalmente é Lucas 15, tu não tem amigo porque o filho pródigo só tinha amigo quando o dinheiro estava na conta, quando tinha de tudo, quando perdeu tudo, os amigos foram embora, e é nesse momento que a gente enxerga, que a gente carrega consigo aquilo que a traça e a ferrugem não podem corroer. Amém. 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 Isso aí. Nossa, acho que para um primeiro episódio foi benção demais. A gente... E só fazendo um parâmetro aqui de uma coisa que eu estava pensando agora na minha mente, que inúmeras vezes as pessoas trocam a Jesus por coisas tão fúteis, coisas tão banais, coisas tão absurdas, que chega no decorrer da vida, eles lutam a vida inteira para possuir algo, ou para adquirir algo, como por exemplo o dinheiro, e chega no final da vida, eles gastam todo o dinheiro para possuir a vida que eles perderam trabalhando, e eles tentam recuperar o tempo perdido. Então hoje tu é rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Amém. E uma coisa que eu quero dizer aqui, que às vezes a gente, né, nesse meio, a gente acaba criando tanta expectativa em pessoas, nos amigos, na família, achando que essas pessoas vão nos abraçar, quando, nossa, ele mudou de vida, que bênção, que bom. E na verdade essas pessoas, muitas vezes, elas fazem igual quando você chegou em casa depois da igreja, que você apanhou até da sua família. Uhum. As pessoas, em vez de ficar felizes com a tua mudança, que é uma mudança positiva, porque às vezes até quem está perdido olha para você e vê que foi bom. E às vezes a tua família, os teus amigos, aquela pessoa próxima de você, é o primeiro a te desanimar. É o primeiro a dizer, o que você tá fazendo? Para com isso. Pô, você deixou de fazer tal coisa para ir para a igreja. Né? E não entende que uma frase que eu carrego que eu acho muito legal, quando você... conhecer Jesus é muito mais de como se apaixonar do que ser proibido de algo. Então, na verdade, nós não somos proibidos. A gente faz porque a gente ama. Porque a gente ama. Ele acima de todas as coisas, então não tem peso. É um prazer fazer, né? Exatamente. E uma coisa que é bom frisar, que quem serve a Jesus por dinheiro, servirá o diabo por um salário melhor. A gente não o serve por aquilo que ele pode proporcionar, mas por aquilo que ele é. Então é interessante que os amigos vão sempre, ou vai sempre haver uma massa, uma gama de pessoas que vão ficar na contramão. Só que aí cabe a nós sempre ter um entendimento que águia não anda com cobra. É bom falar com gente que tem conteúdo suficiente pra gente, né, escutar, dar um pitaco aqui. Isso aqui um não vou usar ali. mais, Rodrigo. Esse negócio aqui não precisa. Pastora, que nós consigamos trazer pro nosso podcast pessoas do calibre, do seu calibre, do seu conhecimento bíblico. Os próximos são bênção melhores. também. A gente vai ter grandes convidados aí. Pastor. Eita, glória a Jesus! Começamos alto e vamos continuar. Vai, Se Deus quiser. rapaz. Águia, rapaz. Isso. Águia não anda com cobra e águia não anda com porco. Águia anda com águia. Tu quer saber onde tu vai chegar? Anda com águia. Porque a águia, no meio da tormenta, ela se infiltra no meio dos rochedos. E até para passar pelo processo da metamorfose, ela passa dentro dos rochedos. Ou seja, eu tô no meu momento de fragilidade, mas ninguém vê. Aí quando a águia vai se renovando, ela vai voando, vai atingindo uma altitude tão elevada, de maneira que ela vai trocando as suas penas, quebrando as suas unhas para transformar o seu corpo e passar pelo processo de metamorfose. Mas sabe o que é interessante? É que a águia, quando vai caçar, a águia pega o seu maior opositor, que é a serpente. A águia pega a serpente no solo, bica a serpente e leva para cima. Bica para cima,
bica de novo e lança a serpente na ruína até que a serpente se esborrache no chão. Por quê? Porque águia sabe onde lutar. Nós devemos lutar contra os opositores no campo que nós dominamos. Águia anda com águia. E trazendo a lume a Bíblia. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quer saber aonde tu vai chegar? Me diga com quem tu anda. Eita, glória. Não podia ficar sem essa. Né? Mas para finalizar, como o Lucas estava falando, nos próximos episódios aí vai ser bênção, né? Inclusive a gente vai tratar de um tema bastante complicado, complexo, e às vezes você tem dúvida a respeito desse assunto, então a gente já vai liberar o que vai ser o próximo assunto. Isso, para quem sabe spoiler. Você chegar lá no nosso Instagram, no direct, ou no nosso WhatsApp mesmo, para quem nos conhece, e tirar dúvidas a respeito de escatologia, final dos tempos. Nós vamos ter aqui um convidado mais do que especial, amigo próximo nosso, e especialista no assunto. E eu confesso que é um assunto que eu amo tratar, porque assim... Será que a gente fala quem é ou não? Eu acho que dá pra falar, né? Acho que já tá fechado, né? Então... Nosso pastor Rafael Raine, né? Acho que ele é um dos assuntos que... Eu acho que uma vez ele me falou que é um dos assuntos que ele mais gosta de tratar, a escatologia. Então ele vem preparado, hein? Pra tirar as dúvidas da galera aí. Então deixe suas perguntas. Como o Juninho falou... Juninho não, Henrique. Eita, glória! Como o Henrique falou, esse Juninho de amizade aqui agora tem que ser Henrique, né? Então, como ele falou, manda lá no nosso direct, manda mensagem pra gente, deixa a sua dúvida aí, talvez nos comentários mesmo, pode deixar ali que a gente vai ver depois, pra gente poder trazer todas essas respostas no próximo, né? Isso mesmo. Então, agora já pra nos encaminharmos pro final... Não poderíamos, mais uma vez, deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. Ô, Jesus! Patrocinadores. Mundial Auto Center. Vai lá, fala com o Serginho se você precisa de pneus, balanceamento, alinhamento, enfim, toda a linha para o seu carro. Vai lá, fala com ele que ele é benção. Eu tenho certeza que se você falar que viu, inclusive aqui no podcast, vai te dar até um desconto especial. Olha, eu vou precisar desse desconto, viu? Como é que é o nome dele? Serginho. Ô, Serginho, vou precisar, hein? Minha caminhonete tá com os pneus que só Jesus. Aí, ó, já chama uma cliente pra você, Serginho. Vai voltar pro sul do pneu novo. Opa! Você que às vezes tá assistindo o podcast agora, tá com fome, vai jantar depois de escutar o nosso podcast, ou quer jantar assistindo o podcast também. Pizza do Rafa, melhor pizza da cidade, ingredientes de excelência. Recheado, tem que comer um manjo e voltar, hein, pastor? Mas vai, homem, vambora. Esse sotaque, o senhor é bom demais. Você quer falar dos outros aí? As Smalltax eu vou deixar pra vocês. Smalltax, soluções tributárias. Mais uma vez, você que precisa, tem alguma dificuldade na sua empresa a respeito do fiscal, do tributário, ou tem dificuldade na formação de preço, às vezes você está tendo prejuízo na tua empresa e não sabe. Eles são especialistas nisso. Tem mais de 12 anos. Você tem noção do que é isso? Mais de 12 anos de experiência no assunto. Então procura a Smalltax, Flávio, a Débora, toda a sua equipe lá. E também tem o projeto Profilu, né? Para você, mãe, pai aí que quer matricular sua filha, projeto exclusivo para meninas na ginástica rítmica, um esporte lindo aí que vem crescendo a cada dia. Fala com a Profilu, eu vou deixar o número dela aqui mais uma vez, é 4499901 3271. 4499901 3271. Fala com a Luana, agenda a sua aula experimental gratuita. É lá na Adventista, anexo, né? Uma parceria com a escola. E vai ser bem, tenho certeza que ela vai gostar. E antes de fechar, pode ter uma aula experimental ainda para ver se a pessoa gosta e tudo mais. Tenho certeza que vai gostar. Isso, é de graça, é gratuito. De graça, uma aula experimental para você. E Júnior da Personalizar Toledo, obrigado pela parceria aí, meu amigo, pelas canecas. Ficaram lindas, inclusive. Essa vai pro Rio Grande. Vai pro Rio Grande. Você precisando, então, de algum material aí, talvez para sua empresa também, para distribuir brindes para outras empresas, fala com o nosso amigo. Rodrigão, muito obrigado. Obrigado pela parceria de sempre. O Rodrigão da UpX. É chique, né? É chique, esse tem que deixar até para você falar. João, obrigado, meu querido. Esse aqui tem ajudado a gente muito, né, Juninho? Desde o começo, quando a gente conversou, ele já topou, abraçou a ideia. Foi bênção de Deus na nossa vida. Na verdade, como a pastora já disse, Deus une os projetos. E Deus foi preparando tudo, foi colocando tudo em ordem. Pastora Júlia, muito obrigado. Júlia, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Nós ficamos muito felizes com a pastora ter aceitado, né? Como o Juninho falou, quando nós fomos nós fomos convidados pela pastora, né? Ele falou assim, cheguei lá para falar com ele de tarde, pra gente se preparar para hoje, e ele falou...
Cara, eu tô em choque ainda. Tô meio extasiado porque eu fiquei desarmado. Eu não sem sabia nem reação. o que responder. Isso talvez seja tema para um outro podcast, profecias, né? Eu sei que é um tema bastante difícil de tratar. Acho que se vocês vão gostar, pastora Júlia 2.0. Até mandar um abraço pro Clairton. Hoje de manhã a gente tava conversando na academia, até falei isso em off também. Ele falou assim, cara, como é que você vai fazer um podcast com ela? Você vai fazer as perguntas, ela já sabe o que você perguntou, ela já vai estar respondendo a da frente, como é que vai ser isso? A piadinha em off, né? Respondendo a sua próxima pergunta. Pastora, muito obrigado, tá? Eu a gente que fica agradeço. muito feliz. Eu me sinto lisonjeada, muito obrigada por esta oportunidade ímpar de poder fazer parte deste lindo e maravilhoso projeto. Sou apaixonada por estes projetos evangelísticos, porque eu sei que sobressaem desta medida. Meu agradecimento a todos, meu agradecimento a essa equipe maravilhosa que está aqui na retaguarda trabalhando para que este projeto possa acontecer com excelência. Não esqueça de orar por mim, orar pelo meu estado, orar pela minha cidade, orar pela minha igreja, orar pela minha casa. Orem pelo estado do Rio Grande do Sul e quando lembrarem, lembre o Senhor e fale com o Senhor e batam na porta até que haja suas digitais. Que Deus abençoe, meu muito obrigado. Amém. Amém. Antes de fechar de vez, Deus já me tocou o coração aqui de falar, se por acaso, pastor, como que é o teu arroba do Instagram, Facebook? Porque assim, se você tá ouvindo aí em casa, eu sei porque eu tô de perto da pastora Julie, assim, o que ela tem enfrentado lá. E gostaria de ajudar nessa causa. Ela tá numa reconstrução da igreja, certo? Certo. De duas unidades que foram Sim, totalmente devastadas. E você tem interesse em contribuir, ajudar a pastora Julie a reerguer essa igreja para continuar esse trabalho maravilhoso que ela vem fazendo lá em Canoas. Ela vai deixar aí, não sei se é possível deixar o arroba, se quiser talvez deixar até o WhatsApp, isso é contigo. Mas para você estar fazendo o seu Pix, fazendo a sua contribuição para ajudar nessa causa, que eu acredito que assim é maravilhosa para salvar vidas. Tudo que a gente falou até agora aqui, talvez seja para chegar nesse momento aqui e pessoas serem tocadas lá para abençoar a sua vida. Às vezes a gente não tem aqui como abençoar, estamos começando um projeto abençoar a sua vida como gostaríamos, mas às vezes tem alguém aí em casa que vai sentir no coração, falando, não, eu vou contribuir com essa obra, vou ajudar para a reconstrução e alcançar ainda mais vidas lá na Meus queridos, eu confesso a vocês que nunca pedi nada a mim, mas sempre pedi tudo direcionado à obra de Deus. Eu tenho um projeto com crianças que eu sustento as crianças toda a terça-feira, que é no culto de ensino, eu faço aula extra, e entre essa aula extra nós fazemos alimentação, eu cozinho e faço alimentação para as crianças. Além de pregar, porque terça-feira eu sou tia da escolinha, então terça-feira, além de eu dar aula para as crianças, eu também dou jantar, as crianças saem da igreja alimentadas. Como a nossa igreja foi totalmente devastada, as crianças estão jantando no chão, sentadinhas comigo no chão, um em volta do outro. E esse é um projeto que dói muito porque eu me converti dessa maneira. Eu era uma menina quando Jesus me salvou e foi desse jeito, foi numa escola bíblica e dessa forma eu tenho feito com muitas crianças e muitos pais foram transformados através dos seus filhos que passaram a vir na escola bíblica dominical e aquele negócio. A escola bíblica para mim é na terça-feira onde nós damos alimentos para crianças, nós fazemos o jantar para as crianças e hoje nós temos muitas necessidades. Nós precisamos de cadeirinha, nós precisamos de mesa, pintar sala. A nossa igreja sede nós não temos mais, então precisamos de muita coisa, não temos mais absolutamente nada. Então, se você quiser abençoar esse projeto tão lindo que Deus colocou na minha mão, temos o projeto evangelístico também do Eclésia para comprar uma tenda. Nós havíamos iniciado a compra da tenda, mas devido às enxurradas, pedimos o valor que nós tínhamos dado para poder manter os membros ali, porque nós esvaziamos todo o caixa da igreja com aquilo que tínhamos para dividir entre os membros, para que eles pudessem se sustentar. Então, é um projeto muito lindo. Então, se você quiser me ajudar com as minhas crianças também, acompanhe lá os Cordeirinhos de Cristo, tem rede social. Na minha rede social, Júlia Martins, o projeto lindo que fazemos, evangelístico, tanto na reconstrução de vidas, na reconstrução e recuperação de dependentes químicos, como os projetos das minhas crianças, que é toda terça-feira, onde eu cozinho e onde eu dou aulas para elas, onde elas saem alimentadas da palavra e alimentadas também do pão. Então, você que puder, me abençoe, seja instrumento de Deus na vida destas crianças. O meu arroba é Júlia Martins, não tem outro. E se você quiser abençoar, fica a minha chave Pix 023 647 173, que é o meu CPF, ou também tem a chave Pix juliamartins@gmail.com, que também é uma chave Pix que é destinada para esses projetos. Acredito que na edição vai ser colocado ali. Isso ele se vira lá depois. Isso aí é gente profissional. Coloque, você que puder, nos abençoe. Precisamos muito de cadeirinhas para as crianças, que eu acho que é o que mais dói dentro de mim. Que é as cadeirinhas para as crianças, as mesinhas, porque se você ir lá,
agora na página das crianças, os Cordeirinhos de Cristo, você vai ver que eu faço um banquete com elas, tudo sentadinhas no chão, e eu sei que elas merecem mais, e eu sei que essa moeda está na boca do peixe. Que Deus abençoe, porque o altar é aquele que responde, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é aquele que dá troco e abençoa em grande medida. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém, amém, amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente tá muito feliz, né, com esse primeiro episódio. E quero convidar você também a seguir as nossas redes sociais, né? Acompanha lá. Segue o nosso Instagram, o podcast lá 3x2. Tem os nossos Instagrams pessoal também, que vai estar lá na descrição, vai estar aparecendo aí para vocês, né, João? É isso aí. Então acompanha a gente aí, que em breve vem a data do próximo podcast. Esse aqui a gente ainda vai manter em segredo aí quando que nós vamos lançar. Mas vai ser bênção. Muito obrigado, gente. Nós estamos muito felizes. Manda aí, Juninho. Obrigado, gente, de coração, realmente, por acompanhar até aqui. E se você gostou do conteúdo e sabe que talvez isso pode ser transformador na vida de outra pessoa também, manda, né? Compartilha. Eu não sou blogueiro ainda, não entendo dessas coisas, mas curte, compartilha, manda para outras pessoas, que eu tenho certeza que esse podcast veio para ficar e para ajudar na vida de muita gente que precisa, talvez. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Julie. Pode falar. Não, lembrando que o nosso objetivo é esse, é falar de Jesus. Então a gente precisa que vocês compartilhem esse conteúdo para que possa ir para o maior número de pessoas, e pessoas serão, tenho certeza que vidas serão impactadas, abençoadas, assim como Deus fez na nossa. Eu tenho certeza que Ele vai fazer na de vocês também. Amém? Que Deus abençoe a todos, e não esqueça, aqui não é 1 por 1, aqui é 3 por 2. Que Deus abençoe. Um abração do tamanho do Rio Grande. Ela veio e deixou um jargão para nós aí, né? Valeu, galera. Deus abençoe. Grande abraço. Tchau, tchau.